Morre Olavo de Carvalho, o guru de Bolsonaro. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Na madrugada do dia 25 de janeiro de 2022, o Brasil inteiro foi pego de surpresa com a notícia da morte de uma das pessoas mais importantes para o governo Bolsonaro, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, que acabou falecendo nos Estados Unidos aos 74 anos de idade. Olavo ganhou a alcunha do guru do bolsonarismo, por ser considerado como o principal influenciador ideológico do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados, exercendo grande influência no mandato do presidente com orientações e indicações para diferentes cargos. Apesar de em muitas oportunidades já ter negado estar envolvido com a política, a figura de Olavo sempre esteve relacionado aos ideais defendidos pela atual gestão federal. Um exemplo disso ocorreu logo no primeiro discurso de Jair Bolsonaro, após a vitória nas eleições de 2018. Quando sobre a mesa do novo presidente estava um livro que poderia servir como inspiração para o seu governo a partir dali. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do escritor Olavo de Carvalho. O escritor foi responsável pela formação de uma geração de cidadãos conservadores no Brasil, graças ao seu seminário de filosofia online, inaugurado em 2009. Até recentemente, o curso já somava mais de 500 aulas semanais, onde o autor detalhava e comentava sobre obras de filósofos como Kant, Heidegger e Aristóteles. Os filhos do presidente, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são admiradores declarados da obra de Olavo, considerando o intelectual como líder dos conservadores brasileiros. Quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio entregou ao escritor a medalha Tiradentes, mais alta honraria concedida pelo Estado. Já Eduardo, que fez os cursos do filósofo, já defendeu que deputados tenham aula sobre seu pensamento para assim criarem um alinhamento ideológico. Alunos e discípulos de Olavo passaram por postos importantes do governo e passaram a formar a chamada ala olavista do poder. Entre eles estão os ex-ministros da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim. Atualmente, nomes como o assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins, e o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, são alguns dos principais defensores de Olavo dentro do governo. Após a eleição do PT de 2002, o escritor decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde vivia desde então. O autor vivia em Richmond, na Virgínia, com a esposa Roxane, e ao longo da vida teve 8 filhos de diversos relacionamentos. Sua filha mais velha, Heloísa de Carvalho, era rompida com o pai e crítica de suas ideias reacionárias, chegando até a se afiliar ao PT, partido tão criticado pelo pai. Após sua morte, ela publicou numa rede social: "Que Deus o perdoe". Conhecido como guru bolsonarista e ícone do conservadorismo no Brasil, Olavo de Carvalho se tornou um autor de sucesso na última década, conquistando bons números em suas vendas. Em 2013 e 2019, os livros O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota venderam juntos mais de 400 mil exemplares. Porém, no ano passado, a editora não decidiu renovar seu contrato pelo posicionamento antidemocrático do escritor. Olavo era adepto e convicto de teorias da conspiração como o marxismo cultural, baseada numa interpretação nebulosa do pensamento de Antônio Gramsci e dos autores da Escola de Frankfurt. Segundo essa visão defendida pelo escritor e propagada nas suas obras e cursos, existe uma elite composta pela esquerda mundial, a mídia, artistas, universidades, cientistas, organizações não governamentais e grandes empresários, que atuam para impor o comunismo no planeta. De acordo com Olavo, a mais importante tarefa do governo seria vencer esta guerra cultural, impondo valores conservadores em diferentes núcleos da cultura nacional. Segundo esse pensamento muito comum entre a extrema-direita estadunidense, existe uma decadência das bases da civilização cristã no Ocidente, que devem ser combatidos com uma luta espiritual. Além dos constantes alertas sobre o que ele considera ser uma ameaça comunista ao Ocidente, Olavo embarcou por diversas vezes em questionamentos de descobertas científicas consolidadas, como a de que a Terra é redonda. Também difundiu teorias da conspiração, como a de que a Pepsi usa células de fetos abortados como adoçante em seus refrigerantes. Olavo também é autor de 6 livros sobre astrologia e esoterismo, sendo zombado por seus detratores por conta deste histórico.
Ele já foi colaborador da revista Planeta, principal órgão de divulgação de teorias da alquimia, do hermetismo, tarô, da ufologia e de outras correntes consideradas ocultistas. Ao longo deste século, Olavo foi de forma pioneira, ampliando sua pregação no mundo digital, atraindo através de fóruns na internet uma geração de jovens que passaram a se interessar por suas ideias consideradas reacionárias pelos opositores. O conteúdo disseminado por Olavo também inclui ataques a instituições como a imprensa, o Congresso, o Poder Judiciário e as universidades, as quais chamou em diversas oportunidades de pontos de distribuição de drogas e locais de suruba. O escritor também defendia a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e classificava jornalistas como os maiores inimigos do povo. Dono de um vocabulário escatológico e com forte presença nas redes sociais, Olavo foi alvo de diversos processos na justiça por conta de sua distribuição indiscriminada de ofensas. Entre os processos, destaca-se uma ação movida pelo cantor Caetano Veloso, em 2017, por ter sido chamado de pedófilo, e cuja indenização soma quase 3 milhões de reais. Em 2019, Olavo criou o site Brasil Sem Medo, descrito por seus colaboradores como o maior jornal conservador da internet brasileira, caracterizado pelo amplo apoio ao governo Bolsonaro. Nos últimos anos, se aproximou ainda de Steve Bannon, líder das políticas de direita nos Estados Unidos e ex-estrategista de Donald Trump. Polêmico e sem papas na língua, Olavo deixou de lado no último ano a defesa incondicional do governo que ajudou a eleger e passou a fazer críticas sobre a condução do país. Em junho de 2020, questionou o presidente Bolsonaro por não defendê-lo contra o que ele chamou de gabinete do ódio e o acusou de prevaricação por presenciar crimes e não fazer nada contra eles. A família de Olavo de Carvalho pretende trazer o corpo dele para o Brasil e enterrá-lo no país. Ao saberem da morte de Olavo de Carvalho, amigos e admiradores do escritor contataram sua família nos Estados Unidos e ofereceram para ajudar com a logística e com os custos para trazê-lo para o Brasil. A ideia é que o funeral seja uma homenagem a ele, reunindo seguidores e pessoas próximas de Olavo, além dos parentes que moram no país. Mas e você, se sentiu impactado com a morte de Olavo? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal, para que assim você não perca nenhuma novidade. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!